Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo 11 da série de shorts classes de Python com The Django aplicações web. Eu chamei de parte 2 de formulários, né? Esse vídeo 11 que são vídeos que não são bem na sequência, né? Por isso que eu criei essa playlist separada, para ser assuntos específicos por aula, bem direto ao ponto, sem muitos detalhes, apesar que tem situações que não tem jeito, né? Então, no último vídeo, a gente viu como criar um formulário, basicamente padrão do Python com The Django. Então, assim, só tem um comentário de forma geral. O Python com The Django, ele foi pensado e desenhado para ser utilizado de uma forma simples, vamos supor. Porém, né, não é sempre que o padrão vai se encaixar 100% nas situações. Então, tem situações que a gente acaba tendo que contornar. Por exemplo, tem até inclusive vídeo anteriores que a gente viu sobre as views, né? O Python, ele não foi bem, assim, dá para fazer, a gente, tanto que eu mostrei, dá, né? Ele não trava, ele permite. Porém, ele não foi, digamos assim, pensado para trabalhar com view. É sempre com formulários, coisas assim, né? Objetos já pré-definidos. Mas queira ou não, tem situações que acabam sendo limitantes. E por isso a gente vai se adaptando. Então, assim, a aula passada, o que eu mostrei? Eu criei um modelo bem simples, com 4 campos. E apenas criei uma tela, acho que está aberto aqui, de cadastrar animal, né? Eu não inseri nenhum campo. Então, se viermos aqui no código fonte, você está mexendo no CSS. Opa, desculpa. Eu tô errado. Eu tava mexendo no CSS. Então aqui, né, a gente viu. Então vou até aproveitar para rever a questão da rota, né? Estávamos, o site ele abre onde? Já no home HTML, né? Definimos isso lá. Aqui são links que serão fixos nesta página, que são estes aqui, que eu criei um link para cá. Inclusive eu acertei a questão do posicionamento, né? O container ele estava começando aqui em cima, acabou que ficou branco, não dá para ver. Mas basicamente é o que nós temos aqui, certo? É essa página aqui, ó. Cadastrar categoria, cadastrar animal. Quando vem cadastrar animal, ele me traz o formulário. Não sei se vão se lembrar, mas apareceu completamente diferente. Eu ajustei apenas o CSS, inclusive o botão foi o que eu mais alterei. Eu poderia ter alterado o tamanho, por exemplo, quando é valor, eu não preciso de um input, né? No caso, é um campo do tipo input, valor, do tipo decimal, no caso, valor decimal. Não precisa desse tamanho, poderia ser menor. Então, tudo isso é configuração de CSS. Você pode definir por padrão todos iguais, enfim, é gosto do cliente. Eu deixei o padrão, a única coisa é que quis customizar o botão. Inclusive, isso é uma outra customização, que é passar o mouse em cima e ele transformar em mãozinha. Bom, aí como foi que a gente criou o formulário, né? Criamos um formulário simplesmente com os mesmos campos e cadê? Aqui, cadastrar animal, que é a página que ele chama. Ele coloca aqui apenas uma linha de código e essa única linha seria o formulário completo que a gente definiu aqui, né? O forms. Então, defini e veja que ele não mostra o nome assim, né? Ele tem uma certa inteligência de quebrar, ó, data de nascimento, né? De ter underline. Ele tirou o underline.
não fica bonito, ele não colocou data, né? Mas tudo isso, inclusive, dá para ser feito, né? Se você falar, mas aí eu tenho, como que eu vou ter que, eu quero ter escrito data, né? E agora, né? Eu vou ter que criar o nome da tabela data. O ideal é não, né? Nada que a gente faça no banco, por exemplo, pode ser relacionado a coisas assim de design. Banco é banco, então você tem que fazer o que é melhor para ele, entende? Porque imagina, a mesma coisa, você querer um campo com um assento, não. O banco não gosta e ele não aceita. Nem sei se ele deixa criar, pra te falar a verdade, eu nunca nem tentei. Enfim, a questão é, ele tem uma certa, você vê, ele coloca a primeira maiúscula, ou dois pontos, nada disso eu coloquei. Olha aqui, novamente, só coloquei esse form SP. Claro, tem que colocar esse aqui, que é o, para ele entender que é um formulário. Esse seria a criptografia do formulário, o token que ele gera, né? Para aquela sessão. Então, para não correr, imagina assim, duas pessoas acessando o mesmo site, o mesmo formulário. Como que ele vai garantir sessão, segurança, né, quem é quem, etc. É através disso daqui. Não, sempre que for ter o formulário, seja ele padrão ou não, tem que ter esse aqui, tá abaixo da tag de form. E aqui a gente tem que incluir a ação, que é de cadastrar. E aí eu criei essa div class formulário, vou mostrar rapidamente aqui para vocês, está aqui, ó. Basicamente eu fiz assim, ó, container, o button, né, eu coloquei aqui tamanho, posição e etc. E criei essa div para, aí coloquei ela posicionamento relativo, ou seja, quem está acima dela, o título, então a referência dela é o título. Então são 30 pixels abaixo do título, que é quem está acima, né? É top. Aí left 30, então à esquerda eu quero que ele dê 30. É baseado em quem? Nesse cara. Então, se o zero dele é aqui, então 30 seria mais ou menos aqui. Seria mais ou menos para vocês entenderem. E o padding é um tipo de, é como se fosse assim, um espaçamento. Quer ver? Eu vou colocar um 20 aqui. Vai ficar bem espaçado. Tanto estranho, na verdade. Vou deixar 10. Ou é porque o F5 não. Bom, não sei. 10, tá certo. Bom, vamos lá. Aí a gente vai processar essas informações no formulário, ou seja, vamos preencher, clicar no salvar e tem que ser feita a gravação ao banco de dados. Então, só que assim, como é um modelo diferente de se trabalhar a parte de formulário, pode ser confuso ou pode ser mais interessante vocês terem essa base antes, que seria a parte customizada. Então vocês vão entender como se fosse assim, vão ver os ingredientes para depois só utilizar o produto final, digamos. Porque quando eu explicar do formulário, se vocês não entenderem essa parte, né, que é o HTML, que seja, vocês vão ficar perdidos. E pode até não fazer sentido, como não fez para mim no início. Então eu acredito que seja melhor eu mostrar primeiro. Funciona assim, a gente traz a informação de uma tela pro banco de dados, ou que seja para as views, né, o MPC lá, para o controller, etc. Como que eu tiro ele do HTML, o que o usuário digitou, como que eu sei a informação, como que eu uso essa informação, aí como que eu gravo no banco essa informação. Primeiro, da forma customizada, porque a forma via formulário tem umas particularidades. Você tem que verificar se o formulário é válido, enfim, por isso eu tô falando, se vocês não entenderem o básico, eu acho que vai ser difícil compreender depois, entende? E aí, dessa forma também a gente pode comparar, porque também não vai ser 100% das vezes que você vai fazer o padrão.
ou que o padrão vai te atender, né? Você vai ter situações. Então, vão ter situações que você vai querer, né, customizar e por necessidade, inclusive, na verdade. Então, faremos essa, vou tentar mostrar isso, a forma customizada de uma forma bem simples, inclusive, e até uma dica, às vezes, para quem não sabe, por exemplo, como criar, ou, enfim, vocês vão ver um truque de ninja. e é isso, vamos lá. Então, aqui eu fiz um desenho bem simplificado. Então, assim, ó, basicamente, o Models é onde tem o meu modelo, que é a minha tabela. Imagina a tabela, tem lá 100 campos, um monte de informação, endereço, telefone, CPF, blá, blá, blá. O formulário padrão, ele vai usar aquele forms.py para saber quais os campos que ele vai utilizar para criar aquele formulário. Por isso que eu criei essa setinha de volta aqui, ó. Então, o módulos, o padrão ele chama o módulos, ou seja, me fala aí quais são os campos, né? Ah, esse campo aqui é texto, esse campo... Porque quando a gente cria o formulário, a gente não fala nada disso, certo? Não tem necessidade, eu tô referenciando já o modelo já sabe, certo? Se qual é o tamanho, se pode ser nulo ou não, etc. Então, no meu formulário eu não preciso falar. É só eu, por isso que eu tenho que linkar o formulário com o modelo. Faz até sentido. Então, você vê como que é bom, é para facilitar. E aí, no formulário padrão, você joga para o HTML, que seriam só os campos que você quer. Tem informações internas, às vezes, que você vai... uma data de inserção, que vai ser automática, e você não precisa colocar no formulário, porque não precisa ser preenchido, certo? Então, só que aí é aquele ponto que eu falei. O que for obrigatório, ou tem que ter no formulário, ou internamente você tem que definir um valor default, senão ele vai dar problema. Esse é o ponto. E quando é customizado, basicamente, assim, eu só quis dizer assim, você tem que usar os campos do módulo. Pronto, só isso. E aí você usa quase se quiser, e aí é customizado inclusive a forma de salvar e etc. Então, o passo a passo que a gente vai fazer hoje, né, que a gente vai ver. Esse é o truque também que eu quero falar, a dica, né, verificar o código-fonte da página, do formulário, padrão, e vamos ver como são os elementos HTML. Então, vamos, vírus HTML, aqui ó, botão direito, exibir conteúdo da página. Olha só, o meu formulário, como que tá lá a minha página. Não preciso falar, acho que tá chato. Vai ser chato atrás dele. O form SP. Aí você vai falar, ué, mas cadê? Porque como ele criou esses outros campos? Por isso eu falei, ele se baseia onde não for. Primeiro ele olha no seu formulário, quais os campos. É o nome animal, legal. Qual que é o tipo do nome animal lá no modelo? É o tipo texto, então ele coloca aqui. Então tudo isso daqui é ele que cria, baseado no que? No seu modelo. Então o que eu falo que, por exemplo, tem coisas que tudo que é meio que automático, enfim, isso é uma opinião minha. Eu acho que gera informações às vezes, como eu chamo de lixo, vai. Então, por isso que, por exemplo, vamos falar de Bootstrap, eu não gosto, né? Tem gente que me odeia, porque mas assim, Bootstrap é legal? É legal, primeiro, você tem que saber usar, e segundo, ele tem lixo lá, você com uma Ferrari andando de primeira, sabe? Que dó, né? Brincando. Mas vamos voltar aqui então. Então aqui, dessa forma, eu consigo ver qual que é o HTML e aonde eu quero chegar com isso. Eu não vou querer fazer um formulário manual. Então, olha que legal. Já venho aqui, eu já tenho ele pronto, gente. É muito incrível. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou
eu vou colocar uma nova página aqui, vou criar essa, pra gente poder manter, tá? Criar uma nova página usando esses campos aqui, só que eu vou fazer umas alterações para vocês verem que não há necessidade. Por exemplo, esse for e o ID, tá? Que é o que eu falo que é o tal do lixo, né? Bom, depois a gente pode falar das outras coisas. Então eu vou parar para poder tirar o som e poder acelerar o vídeo até. Então, pessoal, aqui, ó. Então, eu já criei. Vocês viram que eu não mudei nada, eu só tirei espaço, só. Eu não gosto muito de bagunça, tô brincando. Mantive a div que eu criei, que, né, que isso não é independente. Poderia ter ou não, como eu falei pra vocês. Isso aqui, por exemplo, vocês poderiam definir no CSS como um padrão. Por exemplo, ao invés de usar div, class e tal, vocês poderiam colocar form, né, que seria o objeto, né, eu vou chamar de objeto, seria tag, né, um objeto. Dentro de container, por exemplo, ele vai funcionar dessa maneira. Para quê? Para label, para input, etc e tal. Se for algo que seja relevante e ajudar, legal. Se não, enfim, só não façam gambiarra, por favor. Brincadeira. Então vamos lá. E aqui, ó, ele manteve tudo. O P de parágrafo, o label, né, que é de ter o rótulo, título lá, o nome. E o input, que é o campinho lá, que ele coloca até o tamanho máximo, né? Required, que seria o obrigatório. Tudo isso ele que colocou, né? Só copiei. E ele coloca o ID aqui. Bom, aí só pra a gente, eu já vou voltar pro meu. Aí, só pra vocês verem que não muda absolutamente nada. Tá rodando. Ixi, deu errado. Principal views. Essa é a função, então, no caso, que chama, na verdade, retorna, né, o HTML de formulário. Então, ele passa por aqui, vê que tá na views, vem aqui, executa e devolve aqui. E ele tava reclamando, falando que não tinha página realmente. E aí, ó, acrescentou um link, né? Então, ó, animal padrão, legal. E customizado, igual. O custom muda, tá? Só pra vocês verem que eu não tô enganando ninguém. Que eu tô diferente. Então a ideia aqui, a ideia dessa pausa é só para mostrar para vocês que, assim, se eu simplesmente pegar o source lá,
o código fonte e colar que ele dá certo. Agora eu vou para as customizações, só um minuto. Pessoal, eu acabei esquecendo de ligar o microfone agora nessa parte aí do vídeo e tem um bom pedaço ainda pela frente. Provavelmente não deve ser nada relevante, brincando, mas basicamente eu só explico a questão dos elementos, mas aí tá mais relacionado com CSS, que também não é o caso aqui também da questão, né, do vídeo focado aqui nos formulários. E falo sobre também da utilização do JavaScript, de repente em algumas situações pode muito ajudar na questão, por exemplo, de decimal, e você pode utilizar o JavaScript para fazer um tratamento de erro, então, no front-end que a gente fala, ou seja, antes de enviar para servidor. E tudo que a gente consegue processar, né, e validar antes, claro, que não seja daquelas funções looping infinito em Java, mas quanto mais a gente consegue validar o front-end antes de, né, ir pro back, é melhor para todo mundo. Enfim, então era só explicando questão desculpa, questão do type, que é o text. Aí tem aqui o DT nascimento aqui, ó. Depois eu altero para data de nascimento. É só essas coisas, né? Aqui o tipo eu coloquei date. Então eu não reparei, inclusive, isso aqui na questão lá do model. Eu menciono isso aqui durante o vídeo. Tô tentando lembrar o que era mais importante nessa parte. Eu vou parar de falar agora. E aí eu vou manter o vídeo. Enfim, quem não quiser, daí acelera. É só demonstrando aí pra vocês. Se tiver algo que eu acho que considerar que tenha que ser dito, eu falo. Tá? Até. Achei melhor explicar. Na verdade aqui, nossa, vai ser meio chato ficar vendo às vezes parado e não falando nada, né? Eu passo qualquer coisa. Aqui, ó, é só, eu acho que não podia deixar de falar, né? É a forma que é chamada uma função do Python, no caso, a partir de um template, né? De um HTML. Quando que essa função é chamada? Bem, no caso do formulário, sempre vai ter que ter um elemento que normalmente é o button, né? Que tem a função, que tem a propriedade type que seja igual a submit. Tem que ser isso. Ou seja, você tem que de alguma forma ter essa opção de enviar, que é o que a gente chama de submit, as informações que estão ali dentro do formulário. Ou seja, é como se assim, o formulário, ele contém aquelas informações, é dele. E eu tô falando, ó, formulário, me dá essas informações. Tipo isso. Então, agora, como que ele vai receber, a gente vai ver mais pra frente. Aqui eu falo questões de validações, novamente. Né? Então, por exemplo, plano de valor. Não pode ser menos que 0. Você não vai deixar para validar essas coisas no back-end. Isso não é o indicado.
Eu falo, não, você não vai, né? Mas é assim, baseado em experiência e enfim, é o meu ponto de vista, tá, gente? Aqui tudo, quando eu falo, é o meu ponto de vista. Quando eu falo que é algo que eu tenho certeza absoluta que eu li, que aí eu vou falar também. Mas quando eu falo assim é porque é a forma que eu aprendi, que eu acredito que, assim, é validado por mim. Existe uma forma melhor? Não sei. Eu coloquei uma frase assim: como eu vou saber o que eu não sei se eu não sei? Concorda? Então, se existe uma forma melhor, eu preciso conhecer para saber. Por enquanto, essa funciona. E assim, tudo que eu aprendo e eu tal e tal, é às vezes sem querer. Muitas vezes não, muitas vezes não também, né? Mas acontece bastante, né? De você aprender uma coisa que você fazia totalmente diferente durante muito tempo, enfim. É o que a gente fala, né? A programação você tem várias formas de fazer. E, enfim, você acaba utilizando aquela que te atende melhor. É o que eu, agora que eu bato nessa tecla e todo mundo sempre briga comigo por causa disso. Gambiarra, não, por favor, por favor. Gente, quando eu via gambiarra nos códigos, eu queria matar quem tinha desenvolvido aquilo. Passava mais tempo organizando, porque eu não conseguia aceitar que ele ficasse daquele jeito bagunçado. Só teve uma vez que eu falei, não, essa eu não vou arrumar. Não vou entrar em detalhes pelo que lá filme. Enfim, olha, tá batendo certinho com o tempo do vídeo, tá acabando. Aqui é a forma que a gente utiliza para obter as informações da página HTML quando você clica no Submit. É utilizando esse comando request.post maiúsculo .get e o nome animal seria o nome do campo que está lá no campo name, que está na propriedade name da tag input, por exemplo. Então é sempre o nome do campo que você deu. Então aqui é o nome dentro da função e aqui é o nome que está lá no HTML, porque aqui eu usei tudo igual. Polimorfismo, ó. E aqui é a forma que eu estou criando o meu objeto, ou seja, utilizando essa opção aqui, essa função, digamos, create do objects do animal, que seria no caso a minha classe principal. Aqui eu coloco os campos por parâmetro, o nome, tudo que for pelo menos obrigatório, aqui no caso a gente está trabalhando com todos, né? E aí aqui a gente salva, defino uma mensagem de retorno. Aqui eu explico sobre a diferença do get e do filter. Então aqui eu estou dando um get, quando eu dou o get é só um registro. Por isso que se eu tiver um get e não trazer nada e eu tentar utilizar, ele dá erro. No caso do filter, não. Então aqui eu quero falar de um cara apenas. E como eu acabei de criar, só teria como ele não existisse e sumisse. Voltei, gente. Acho que o vídeo anterior ficou sem áudio. Vou ter que ver o que eu faço. Bom, vamos lá. Eu nem sei o que eu falei no final. É porque eu criei essa desculpa. Isso aqui. Aquela função, né? De salvar o cadastro. Então eu vim aqui, ó. Coloquei, fiz. O que eu fiz? Obtive todos as informações digitadas pelo usuário na tela.
criei meu animal, salvei, coloquei essa mensagem dizendo que ela foi salva com sucesso, e o animal, eu pego aqui, passo a mensagem, o animal para o animal para esta página. Aí essa página só tem o básico, que é o basic, o container. Aí aqui no título eu coloquei só a mensagem, porque assim, aliás, um comentário, acredito que todos saibam, mas eu sempre gosto de reforçar. Quando a gente faz assim, ó, chaves, duas, né? Abre duas, fecha duas. A gente tá falando de variável, tá? Seja vindo do Django, sempre, claro, vai vindo do Django ali da página, mas eu digo da função do Python, quer dizer. Mas eu digo assim, às vezes você dá dentro de um for, né? Aí você fala, ou um if, por exemplo, if. Aí você vai falar da variável, aí você não vai precisar por chave, entendeu? Então, só um detalhe. Aí aqui, o animal, ó, como eu falei, a gente, para acessar a propriedade do nome animal, eu tive que usar o get. Se eu usar o filter, como eu falei, ele vai entender que é uma lista e não vai trazer na tela. Porém, se eu for falar de uma tela que vai listar os animais, aí sim eu vou usar o filter. Por isso que eu falei que depende muito do seu modelo. Eu mesma utilizo a mesma página para um como para vários. Então, mesmo quando é só um, no meu caso, gente, não tô ensinando ninguém a fazer coisa errada, até porque isso não é coisa errada. Eu, em vez de dar o get aqui, eu dou o filter, porque eu utilizo a mesma variável e aí eu posso usar em qualquer situação, né? Seja no cadastro, seja no listar e etc. Mas aí sou eu. O que eu quis dizer, o ponto real aqui é isso. Nome animal, aí vamos pegar mais uma variável só para, né, ficar legal. Um detalhe, não sei se vocês repararam, mas aqui eu estou colocando o que? Como um texto. Eu poderia colocar como um input também, tá? Para o pessoal alterar, se quiser. Aqui a gente não tá vendo ainda alterações. A gente está indo vendo só o básico, né? Então a gente, vamos lá cadastrar. O sistema vai chamar essa função, que é essa daqui, que vai chamar essa daqui, obter o valor, salvar e tal. Tem gente que diz que o ideal é sempre fazer tratamento de erro, né? Mundo perfeito seria, né? Mas tem coisas que vou evitar fadiga. Não, gente, não tô ensinando ninguém nada de errado, não. Faça o tratamento de erro sempre, tá bom? Mas tem um jeito bem mais simples, depois eu até mostro pra vocês, pelo menos que eu encontrei. Porque, nossa, como eu odiava fazer tratamento de erro. E aí eu achei uma forma bem bacana. Então vamos lá. Vamos testar nossa aplicação. Aí, ó, vejam, lembra que eu alterei o campo? Falei que era do tipo data, ele já alterou. Vamos colocar assim, ó, animal 1. Aí a data de nascimento. Só que não pode ser 2026, né? Vamos por 2000. Aí vamos pôr aqui, ó, o valor, né? 10. A quantidade. Se ele não der erro. O animal não tá definido. Eu ainda pensei, falei, deixa eu fazer isso aqui. É aqui, ó. Então é from models import animal. Toda vez que você vai usar um objeto, né, tem que importar. Perdi um.
27 de 10 de 10 de 2010 de 2020. Aí vou por aqui. 12. Vai dar certo. Oh, meu Deus. É ponto. Olha lá, ficou branco. O animal 1, então é o nome lá que eu coloquei, né? Foi cadastrado com sucesso. A quantidade é 12, o valor 10, data de nascimento e coloca a data. Deixa eu fazer um negócio. Então vocês viram que ele. Agora a gente seria bom olhar no banco. Eu acelero. E pessoal, olha que bacana que a gente já vai ver hoje. Lembra que eu falei da validação, não sei o que? Aqui ó, ele cadastrou 2 vezes. Porque na primeira que ele deu erro, mas ele cadastrou. Isso aí é como se fosse um conflito entre banco, HTML e Django. É bem chatinho isso, viu? Inclusive, porque assim, ó, se eu trabalhar com um campo numérico, desculpa, inteiro, né, aqui ó, integer, ele não aceita vírgula. Então eu tenho que trabalhar como? Lá ele chama de decimal, aqui ele chama de numérico, e aí ele fala o tamanho, né? Que seria 10, posso ter até 10 dígitos e 2 casas. Só que a tela, ela só recebe o ponto, ela só aceita o ponto. Né? E a gente trabalha com vírgula. Então, assim, tem como resolver, mas o foco não é esse. Por isso estou falando, tem essas particularidades que toda linguagem tem. E cada um arruma um jeito de contorná-las, né? Eu, uma certa vez, fiz uma função, por exemplo, no JavaScript. E ele tratava o número para poder não dar erro. Ele só dá erro porque ele, como eu falei, eu estivesse mandando banana e o cara tá esperando maçã. Então eu não tô entregando a informação, entende? Do jeito que ele entende, digamos assim. E aí o JavaScript meio que traduz. Seria mais ou menos isso. Mas também não é o ponto. Eu queria mostrar isso, ó. Ele funcionou, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, como lembra que eu voltei e então assim, ele deu erro, mas ele gravou, porque assim, internamente ele permite, só que ele dá erro porque na tela é incompatível. É difícil de explicar pra você. A tela, ela espera o que tá no banco, porém o banco aceita do jeito que eu digitei, então ele salvou mesmo assim. Acho que seria a melhor explicação. E a segunda vez eu fiz certo, ele gravou. Então vamos aqui voltar para a tela, fazer um novo animal. Vamos colocar aqui 2 bem. Eu posso abrir o calendário, que legal. Posso colocar assim. Aqui, lembrando que é ponto. Só pra gente, ó, depois 99. Quantidade de 11. Vou cadastrar. E, gente, olha como é instantâneo. Vocês não ficam admirados com isso? Eu acho muito rápido. Olha lá, ó. Ele só repete, né? O que eu digitei. Então a gente faz o select aqui de novo. E tá aqui, ó. E novamente, ó. Eu vejo que aqui a data é invertida. Mas isso também às vezes vai do banco, tá? Então assim, tem bastante. No geral, tá? Pra não desanimá-los, no geral é fácil, até porque são coisas padrões. Vai ter uma outra coisa que vai ser exceção. Olha aqui, ó. Na tela ele mostra como vírgula, porque ele aceita vírgula. Só que como se o browser
quando eu falo que é decimal, ele tá esperando ponto. Isso, Suela. Acho que consegui explicar melhor agora. E é isso, gente. A aula ficou um pouco grande, vou dar uma editada aqui. Fiquem até o final para ver os erros de gravação. É uma nova ideia que eu tive de colocar em alguns vídeos. E é isso, a gente viu o padrão e na próxima aula a gente vai ver, no caso do... Porque vocês entenderam, né? Eu copiei o código todinho daqui. Eu não criei na mão e tal. Eu ainda só alterei. E vocês viram que não mudou nada, né? O T4, TIG, etc. E é isso. E o resto, assim, é questão de layout, tamanho de campo, que aí cada um gosta do seu, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. E próxima aula, então, vamos ver no padrão, só com o form SP, como que a gente processa. Se eu não tenho os nomes dos campos, como que eu faço? Tcharam, fica por próxima. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Grupo Seagull, Short Classes Python com The Django, vídeo 11. Vários customizados. E nos vemos até a próxima. Até lá, que preciso mudar. Todo dia. Vai. Vai escapar. Não, tira. Obrigado. Vamos. Que essa daqui que vai chamar. Que vai continuação de formulários padrões, aliás, formulários